Caros padres, uma saudação muito especial ao nosso querido Padre Adriano. Primeira missa, seguramente a primeira de muitas. A alegria do Padre Adriano é a alegria de cada um de nós. A alegria de podermos ver um padre nascido em Macau, um padre que muitos de nós vimos crescer, alguém que era um miúdo no meio da comunidade. Muitos disseram assim: Adriano foi meu colega lá na escola. E aí muitos dizem assim: parece que já tinha jeito de padre lá no começo. Outros dizem: mas ele era tão quieto, tão silencioso, tão tímido, e agora padre, vai ter que fazer homilia. Teve uma pessoa que até me disse: padre, eu fui catequista dele aqui na Sé. Então a maioria de nós, principalmente aqueles que são aqui de Macau, tem alguma história relacionada ao Padre Adriano. E Deus, na sua infinita sabedoria, Deus, na sua infinita bondade, Ele vem no meio do povo, Ele retira alguém do meio do povo e Ele diz assim: esse não é para uma esposa, esse não é para filhos, esse não é nem mesmo para a medicina, esse é para mim, esse é separado, esse eu quero como sacerdote. O primeiro e o mais difícil, sim, é dele mesmo. Quando uma pessoa ouve a voz de Deus, e o Adriano ouviu pela primeira vez a voz de Deus, o chamado para ser sacerdote, quando ele tinha 19 anos. E ele tinha aquela dúvida no coração: será que realmente é a voz de Deus? Será que realmente é Deus que está me chamando? Todos nós sabemos que essa dúvida é uma dúvida muito natural. Depois o Adriano terminou os estudos aqui em Macau, estudou na escola portuguesa. No começo da escola portuguesa, não significa que ele é muito velho, mas ele acompanhou a escola portuguesa ali desde o seu começo. E depois ele teve uma decisão muito ousada, uma decisão muito difícil. Ele disse assim: eu quero ser médico. E a medicina é uma das profissões mais difíceis e é um dos estudos mais caros. Quem tem algum médico na família entende porque é tão caro uma consulta com um médico e porque é tão caro a medicina em si. O estudo da medicina é caríssimo. E aí, com a graça de Deus e principalmente com a ajuda dos pais, que pagaram os estudos, o Adriano foi a Portugal, estudou 6 anos de medicina. Uma longa trajetória. Possivelmente não tem nenhuma universidade que se estuda 6 anos. 6 anos de estudos. Eu fico imaginando a cabeça, o pensamento dos pais, da irmã, qual hospital que o meu irmão vai atender. Possivelmente eles ficavam imaginando aqueles corredores de São Januário e o Adriano passando próximo das macas com um aparelho de médico, com um avental branco, de repente atendendo o plantão e ajudando as pessoas. E aqueles sonhos, que era o sonho do Adriano, que era o sonho também dos pais, seguramente ele foi alimentado durante muitos anos, até que enfim chegou o grande dia, o dia da formatura. E ele se formou, ficou médico. E aí no primeiro ano que ele exercia a medicina, que ele trabalhava como médico, aquela voz que ele ouviu com 19 anos, ela voltou no coração dele, ou melhor, ela não se aquietou, ela não silenciou-se. E o Adriano pensava assim, o Padre Adriano pensava assim: um dia eu vou me encontrar com Deus que é amoroso, mas também é justo, no tribunal eterno. E Ele me chama para ser padre. E aí talvez foi uma decisão mais difícil do que até para começar os estudos de medicina. Ele escreveu, naquela época, não faz muito tempo, mas possivelmente não tinha WhatsApp. Quem sabe foi até uma carta à mão mesmo. Ele escreveu uma carta dizendo a decisão para os pais. Podia conversar pessoalmente? Podia, mas cada um tem o seu jeito. Ele decidiu escrever por carta. Ele escreveu com palavras difíceis, com um português rebuscado, com um português bonito. E aí o pai, quando começou a ler a carta, ele falou assim: meu Deus, o que o meu filho quer dizer com isso? O que será que ele quer dizer com essas palavras? E aí a mãe compreendeu bem. Os dois têm um português muito bom, a mãe estudou no liceu, e a mãe leu aquela carta e falou: olha, o que o Adriano quer dizer com isso é que ele quer ser padre. Eu imagino o susto dos pais,
Perdoe as palavras do padre, possivelmente não foi esse sentimento, mas possivelmente foi até uma decepção. O que não é errado. Prepararam, gastaram dinheiro, gastaram tempo, sonharam. Filho, você é médico? Que ideia que é essa? De onde veio isso? Possivelmente eles não entenderam, os meus pais também não entenderam. O meu pai disse assim: filho, nós achamos que você deve esperar, não é a hora. Aquilo entristeceu o meu coração. Algumas horas depois eu falei: pai, muito obrigado pelo seu conselho, o senhor é meu pai, muito obrigado, eu vou. E aí ele disse: filho, as portas da casa estão abertas, se um dia você quiser voltar, você pode voltar. E seguramente os pais do Adriano também deram liberdade, apoiaram e deixaram as portas da casa abertas. O Adriano entrou no seminário, estudou, nos ajudou muito ainda como seminarista, e no dia de ontem ele foi ordenado padre, será padre até o último dia da vida. Eu acredito muito, não só padre, será um bom padre. O Adriano, padre Adriano, possivelmente ele tem este questionamento: como que deve ser o meu ministério? Como que eu devo viver como padre? Como que deve ser a vida de um padre? E nós possivelmente também temos esse questionamento: qual que é a religião verdadeira? O que significa ser católico? O que significa ser cristão? O que significa de fato a religião? A primeira leitura de hoje, e nós sempre temos uma frase de ordenação, a frase tanto do padre Adriano quanto do padre Bosco, vem da primeira carta de São João, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 16, que diz: Deus se fez homem para nos ensinar o amor, e o amor consiste nisso, em amar os nossos irmãos. Uma frase belíssima, uma frase muito rica. E a primeira leitura de hoje nos diz: a verdadeira religião, a religião pura, consiste em visitar a viúva, o órfão e ser compassivo e misericordioso. A vocação verdadeira, e esse é o segundo ponto, a vocação verdadeira consiste em não se contaminar com as coisas do mundo. Padre Adriano aqui tem um grande projeto para o seu sacerdócio. Seguramente, esperamos assim, que você se recorde durante muitos anos desta que é a liturgia da sua primeira missa. Aqui existe um grande projeto de ser padre. Primeiro, o padre é uma pessoa que ama o povo. O padre, e o Papa Francisco, ele foi muito feliz quando ele diz isso, o padre é alguém que tem cheiro de ovelha, o padre ele tem cheiro de povo, o padre é alguém que gosta de ficar com o povo. Me deixou muito feliz. Na noite da véspera da ordenação do padre Adriano, na sexta-feira, nós tivemos um encontro com os jovens aqui da Sé. Nós éramos em 25 pessoas, 25 jovens. O padre Daniel um pouco mais jovem, tinha os jovens mais jovens mesmo. E aí nós começamos com um momento de adoração ao Santíssimo e um momento de partilha. Nós ficamos ali quase 3 horas. E ele conversando, tirando dúvidas, contando histórias, contando como foi a sua vocação. Então esse é o primeiro ponto, padre. Goste do povo, esteja com o povo, consuma a sua vida na presença do povo de Deus. A segunda parte, não se contamine com o mundo. Mas o que significa não se contaminar com o mundo? O que Deus quer dizer com esta palavra? O que significa não se contaminar com o mundo? Não se contaminar com o mundo. A melhor resposta, a melhor explicação está no Evangelho de hoje. Jesus nos dá uma lista do que cada um de nós precisa seguir. E aqui, principalmente os padres, vou deixar que as palavras de Jesus toque o seu coração e ajude você a refletir aquilo que deve ser o seu ministério. Primeiro ponto, do que não deve ser, mas do que não deve ser contaminar-se com o mundo. Padre Adriano, primeiro ponto, imoralidade. Imoralidade. Existe um grande santo da igreja, e o padre seguramente deve ter alguns exemplos, e grandes exemplos de padre, Padre Pio, São João Maria Vianney. Um padre, talvez não conhecido da maioria de nós, que eu gosto muito, São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, quando ele foi para o seminário,
quando ele decidiu ser monge cisterciense, lá no século XII, há muito tempo atrás. A mãe, os pais, tinham dúvida, não queriam muito a vocação dele. E um dia, quando a mãe faleceu, ele decidiu ir para o seminário. E ele era uma pessoa tão convicta, tão apaixonada por Deus, que quando ele foi para o seminário, ele levou junto os 4 irmãos e 16 amigos. Eles foram em 20. Aos poucos, aquilo que era o convento começou a crescer. E uma vez perguntaram para ele: Bernardo, qual o seu segredo? Qual que é esse poder de atração que você tem? E aí ele disse essa frase: os assuntos de Deus são os meus. Os assuntos de Deus são os meus. Padre Adriano, da boca do padre não pode sair palavras feias. No Brasil a gente diz palavrão, palavras impuras, palavras mundanas, palavras de duplo sentido, palavras de calúnia, palavras baixas. Da boca do padre tem que sair palavras do céu. O padre, ele precisa e deve se esforçar para não ser uma pessoa imoral. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Evangelho nos diz: roubo. Padre Adriano, nenhum sacerdote, quando foi ordenado, ele pensava em desistir do sacerdócio. Desculpa a palavra que eu vou usar. Nenhum sacerdote, quando foi ordenado, pensava em ser um padre medíocre. Porém, alguns foram se perdendo durante a vida. Foram errando aos poucos. E um dos maiores perigos da vida do padre é o apego e o amor ao dinheiro. O apego e amor ao dinheiro. Aqui na Diocese de Macau, graças a Deus, nós temos uma vida econômica razoável e boa. O padre não pode ser dinheirista. E aqui eu vou ser muito sincero, um problema que o padre não tem é problema de dinheiro. Nós não passamos fome, não passamos necessidade. Nos lugares mais difíceis do mundo, como na África, as pessoas tiram da boca do filho para dar para o padre. Eu nunca vi nenhum padre falando: eu tive fome, eu tive dificuldade financeira, eu não tive roupa. E é até bom que continue usando a batina, porque a batina é sinal de simplicidade, sinal de pobreza. Então, Adriano, não se corrompa, não tenha apego, não seja uma pessoa dependente do dinheiro. Um padre dinheirista não faz bem para a comunidade. Um padre dinheirista e apego ao dinheiro, com carro importado, com roupas finas, que usa ou tem mais do que o seu povo pode ter, é um grande contratestemunho para a sociedade. Não perca com o dinheiro. E aqui é muito fácil, porque é algo muito que seduz muito. O padre não vai refletir sobre todos os pontos, nós podemos ver depois no Evangelho. Assassino. O que significa um assassino? Não só quem tira a vida de outra pessoa. E nós, como padres, temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Às vezes nós matamos a reputação de alguém, às vezes nós matamos a honra de alguém com palavras. Outro, adultério. Adultério. Tem gente que vai dizer assim: agora o padre já está tranquilo, o padre não é casado, como que o padre vai adulterar? Aqui existe talvez um grande erro. Quem não é casado é solteiro. Solteiro significa solto. O padre não é solto. O padre não é solteiro. E um dia, se você quiser, você pode colocar até uma aliança no seu dedo para dizer que você é compromissado, para dizer que você é casado com a igreja. E é bom, o padre Adriano vai dizer isso muitas vezes: não existe lugar exclusivo para mulher nenhuma na sua vida, além de Nossa Senhora. E depois, a mãe e a irmã. Proximidades exageradas também são um grande escândalo para a sociedade. E aí o padre vai caminhando para o fim da reflexão. Outro ponto: inveja. Os padres estão aqui, padre Siqueira, padre José, padre Sheldon e também eu. E eu digo isso com muita tristeza. Infelizmente o meio sacerdotal é um meio que existe muita inveja. Às vezes inveja no ambiente clerical. Uma vez eu ouvi um padre Eduardo Dolget. Foi o padre que levou a renovação carismática para o Brasil, fundador de uma TV. Hoje ele tem uma TV no Brasil, a TV Século XXI, um grande padre. E ele disse algo que eu guardei no meu coração, algo tão bonito. Ele é americano, dos Estados Unidos. Ele diz
Padre Daniel, na igreja tem espaço para todo mundo fazer gol, para todo mundo fazer golo. Todo mundo pode fazer gol. Uns vão fazer de cabeça, uns vão fazer de pênalti, outros vão fazer de corner, outros vão fazer de perna esquerda, de perna direita. Tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe pregar, tem gente que gosta das crianças, tem gente que gosta dos adultos, tem gente que gosta mais das famílias, tem gente que é bom para celebrar a missa, para fazer homilia, tem gente que já é melhor na catequese. Tem espaço para todo mundo fazer gol. Ninguém precisa ficar com inveja de ninguém, ninguém precisa competir com ninguém. Um dos pontos mais positivos, mais bonitos aqui da nossa comunidade é entre nós padres, nós temos um convívio e um relacionamento muito bom. Eu fico muito feliz quando eu ouço alguém falar bem de um padre. Fico muito feliz, é uma alegria enorme. Alguns dias atrás, o padre Eduardo disse assim: estou muito feliz na Igreja do Carmo. Padre José, que está lá comigo, é um bom padre. Esse rapaz é um bom padre. Não precisou nem dizer muito quando ele falou: é um bom padre. Que alegria no meu coração, que alegria. Um jovem começando o seu ministério e ele falou: é um bom padre, é um bom padre, que alegria. Quando nós olhamos também, e aqui não é para ficar elogiando, mas é para dizer a verdade. Santa Teresa dizia: a humildade é a verdade. Que alegria trabalhar, por exemplo, com o Padre Sheldon, uma pessoa que não tem preguiça de ser padre. Padre, precisa alguém para ir no hospital, você pode ir? Posso. Precisa alguém para celebrar? Pode ir? Posso. Precisa alguém para agora começar a celebrar no asilo, na casa das irmãs? Posso. Nós estamos precisando de alguém para ajudar na missa e também depois na catequese em inglês. Posso? Posso. Que coisa linda. Padre, não mude isso, não mude. O padre é um homem do sim. Certa vez, Santa Catarina de Sena, ela disse: o inferno é o lugar de muitos nãos. De muitos nãos. E aqui também não é para elogiar, mas para ser justo. Um grande exemplo de sabedoria e de santidade é a presença do Padre Luiz Siqueira no nosso meio. Um homem que faz muito pela diocese em silêncio, sem a maioria das pessoas verem e saberem. Então, Padre Adriano, que esse ambiente da comunidade portuguesa, esse ambiente que faz você se sentir amado, ajude nos momentos de dificuldade você a perseverar. Existem muitos momentos na vida do padre que são momentos de solidão. E é até bom que seja. E deixa eu dizer, esse é mais um conselho. Uma vez um padre muito sábio, ele me procurou e disse assim: Padre Daniel, muitas vezes os leigos que estão próximos dos padres, muitos leigos não têm mais fé, não têm mais fé na igreja. São leigos que só participam da missa, não vibram. E aí eu disse: padre, mas por que leigos assim tão próximos dos padres às vezes não têm tanta fé, às vezes não vibram? E eles falaram: porque o padre, através das suas partilhas críticas, ele acabou destruindo a fé desse povo. Problema de padre, quem vai te ajudar é outro padre. Amigo de padre é outro padre. Existem coisas que não devem ser desabafadas com os leigos. Não são porque os leigos são ruins, não são porque os leigos não são maduros, mas porque a fé dos leigos precisa ser fortalecida. Que Deus te ajude, padre, a ter amigos padres. Que Deus te ajude também a ser amigo dos leigos, mas principalmente levar os leigos para o céu com aquilo que você tem de melhor no seu coração. Que todos nós assumamos esse compromisso de rezarmos pela família do Padre Adriano, de rezarmos pelo seu sacerdócio, de rezarmos para ele ser um grande padre, para ele ser um bom padre que visita os necessitados e que não se contamina com as coisas do mundo. Padre Adriano, guarde essas palavras, esses conselhos de São Bernardo de Claraval. Os assuntos de Deus são os meus.